Pessoal do primeiro ano, boa tarde, ou boa noite ou bom dia, né? Vai depender do horário que vocês estiverem assistindo o vídeo. Como eu havia falado para vocês, eu vou dar continuidade à matéria, né? Da outra vez eu parei em citoesqueleto e eu acho que cortou um pouco, então por esse motivo eu vou explicar novamente o citoesqueleto, tá? Então vamos lá, o que é o citoesqueleto? Nós estamos falando das organelas, né, presentes no citoplasma. E o citoesqueleto, ele é a organela que vai dar estrutura, né, e movimento do citoplasma. O citoesqueleto ele é formado por túbulos, como se fossem canudos de plásticos, né? E esses túbulos, eles diferenciam um dos outros de acordo com a sua espessura, né? E o tipo de proteína que compõe, que está presente na composição desses túbulos. Então, nós temos três tipos de túbulos que formam o citoesqueleto, que são os microfilamentos, os filamentos intermediários e os microtúbulos, tá? Então, vamos lá, os microfilamentos, eles são formados, né? Eles possuem uma proteína chamada de actina, e essa proteína, ela tem a função de contração, tá? Então, na estrutura dele, né, se vocês observarem aqui, eu vou tentar dar um zoom, essa parte rosa aqui, esse rosa, são os microfilamentos, né? Vocês podem ver que são como se fossem dois canudinhos entrelaçados um no outro, né? De todos os túbulos, ele é o que tem a menor espessura e, por possuir a actina, ele faz o movimento de contração. Então, na verdade, existe uma outra proteína, que é a miosina, e ele acaba deslizando sobre a miosina, né? E esse deslizamento da actina sobre a miosina promove uma contração. Esses túbulos, né, os microfilamentos, por esse processo de contração da célula, ele acaba promovendo a ciclose, que é um movimento citoplasmático. Porque eu já falei para vocês que o citoplasma, né, ele é formado por água, proteínas, né, tem algumas substâncias ali presentes, principalmente água. Então ele tem uma consistência, ele é coloidal, né, ele é uma mistura, né, uma solução onde se não tivesse, né, esse citoesqueleto, a célula não poderia ter forma, né, porque seria tudo muito uma gelatina, né, bem gelatinoso. E aí esses microfilamentos de actina, eles promovem uma contração, né? E essa contração acaba fazendo com que essa solução ela se mexa, né? Ela se mova. E isso é importantíssimo para a célula para poder movimentar substâncias, por exemplo, que precisam ser excretadas, substâncias que precisam ser direcionadas para outras regiões, por exemplo. O retículo endoplasmático rugoso, eu falei para vocês que eles liberam, né, a vesícula trans, né? E essa vesícula, ela vai ser encaminhada para o complexo de Golgi. Então, esse movimento, essa ciclose, acaba encaminhando, levando essa vesícula a cair no complexo de Golgi. A mesma coisa são as substâncias que precisam ser excretadas, né? Essas substâncias, elas precisam se aproximar da membrana plasmática para poder fazer o processo de transporte de membrana, que nós já estudamos. E aí, para que elas possam se aproximar da membrana, essa ciclose, né, esse movimento citoplasmático é importantíssimo, porque ele acaba carregando essas substâncias para próximo da célula, para que elas possam, então, fazer a travessia, né, fazer o transporte pela membrana. Então, os microfilamentos são importantes por isso, tá? Que promove esse movimento citoplasmático. Os filamentos intermediários, eles já estão representados aqui por essa estrutura verde, tá vendo? Eles também são entrelaçados, são mais espessos do que os microfilamentos, né? E
eles são compostos, né, como vocês podem ver aqui, por queratina. E a queratina, ela é uma substância que ele vai dar um pouquinho mais de rigidez, vai dar estrutura à célula. E se vocês verificarem aqui, essa parte verdinha, ela está sendo representada aqui na célula, né, bem espalhada pela célula, e ela acaba ajudando a célula a ter a sua estrutura, né? Se não fosse esses filamentos intermediários, foi o que eu acabei de falar para vocês, a célula ela não teria assim uma forma muito definida. Então ele serve para dar estrutura à célula, ele está espalhado aí por todo o citoplasma como se fossem redes, tá ok? Já os microtúbulos, né, eles são compostos por tubulina, e essa tubulina, eles já são mais espessos, né, são os túbulos mais espessos que tem no citoesqueleto, e essas tubulinas estão representadas aqui nessa figura como se fossem essas estruturas azuis, né, e ela vai servir como um alicerce, vai dar sustentação também à célula, tá? E acaba criando uma organização celular, tá? Porque, por exemplo, as substâncias a ciclose, né? Ela acaba movimentando o citoplasma. E as substâncias que estão no citoplasma se movimentando, elas se movimentam de maneira ordenada, né? E esses microtúbulos, né, de tubulina, né, eles acabam criando caminhos, né, eles acabam organizando esse movimento citoplasmático, tá ok? Então, essa é a função do citoesqueleto, a função de sustentação e a função de ciclose, de movimento citoplasmático, que é super importante. Uma outra organela importante que nós vamos estudar são os vacúolos. O que são vacúolos? Vacúolos são bolsas, né, lipoproteicas, né, com membranas lipoproteicas. E aí existem alguns tipos de vacúolos. Nós temos os vacúolos digestivos, os vacúolos do suco celular, também chamado de vacúolo osmótico, tá? E o vacúolo contrátil, também chamado de vacúolo pulsátil, tá? O vacúolo digestivo são aqueles vacúolos que são formados, né, no ciclo do lisossomo. Lembra que eu passei para vocês? O lisossomo, ele vai englobar partículas que entraram na célula, seja por pinocitose ou por fagocitose, né, que veio por endocitose, né, ou então partículas da própria célula que ele precisa digerir, né, porque ele também faz a autofagia. O que é a autofagia? Quando ele precisa digerir substâncias que estão na própria célula. Por exemplo, uma organela que vai ser destruída, que vai morrer. Por exemplo, uma mitocôndria, né? Ele pode fazer, então, um englobamento dessa mitocôndria e vai acabar destruindo a mitocôndria. Apareceu aqui, desculpa, gente. E aí, esse vacúolo digestivo, né, ele é formado o quê? Pelo lisossomo associado à substância que vai ser digerida, né, digerida. E aí, depois que a enzima desse lisossomo atua sobre a substância que vai ser digerida, seja uma bactéria, seja uma organela, tanto faz, né? Vai se formar, então, um vacúolo digestivo, que nada mais é do que uma bolsa, né, com restos de substâncias digeridas pelo lisossomo. Então, esse vacúolo que se forma é o vacúolo digestivo que vai ser excretado pela célula, tá? Vacúolo do suco celular ou vacúolo osmótico, tá? Ele tem a função de reserva de substâncias, tá? Nas células vegetais, mas a principal função do vacúolo do suco celular, né, ou osmótico, é justamente o equilíbrio osmótico, onde ele vai controlar a quantidade de água, né, presente no meio externo e no meio interno da célula, né? A água entra por osmose, a gente lembra disso, né? E aí ele controla esse equilíbrio, né, a quantidade de água presente, para evitar a lise da célula. Então, esse vacúolo ele se enche de água e aí depois ele esvazia.
O vacúolo contrátil ou pulsátil vai estar presentes principalmente nos protozoários de água doce. Os protozoários de água salgada não precisam, tá? Então, como é que vai acontecer isso? Os protozoários eles vão armazenar a água dentro desse vacúolo, também da mesma maneira, e depois expulsa essa água. Então, fica um vacúolo bem grande, até uma determinada quantidade, e depois eles expulsam através de uma contração, evitando a lise celular também, tá ok? Centríolos. O que são centríolos? Centríolos são organelas que ficam próximas ao núcleo, tá? Vocês podem ver aqui que ele está sendo representado pela cor vermelhinha aqui no centro da célula, próximo ao núcleo. Os centríolos, geralmente, as células têm 2 centríolos, onde eles se organizam assim, dessa forma mesmo, perpendicular um ao outro, tá? O centríolo também ele é formado por túbulos, como se fossem canudos, sendo que eles são formados por 9 trincas. Então, a cada 3, eu tenho 3 canudinhos, vamos chamar assim, né, túbulos, que se juntam, né, e aí eles formam 9 grupinhos de 3, né, que a gente fala trinca, né? Então, é um conjunto de 9 trincas que formam um centríolo. A função deles, eles nas células eucarióticas, eles vão originar cílios e flagelos, e estão também relacionados à divisão celular, formando os fusos. Como vocês ainda não viram, pelo menos não comigo, né, essa matéria de divisão celular, né, aí eu botei aqui um exemplo para vocês de um processo, no momento da divisão da célula, o que acontece? Essa região aqui, as 2 regiões da ponta, né, nada mais são do que os centríolos. O que eles vão fazer? Durante o processo de divisão celular, eles que estão aqui perto do núcleo, eles vão migrar para as extremidades, né? E junto com o centrossomo, eles vão criar as hastes, né? Ou o fuso, onde esse fuso se liga ao centro do cromossomo, tá? E ele se liga ao cromossomo e levando o cromossomo para o meio da célula, né? No processo, em uma das fases da meiose ou da mitose. A gente chama de metáfase. E aí depois, para a divisão celular, para que a célula possa dividir o seu citoplasma, se tornar em 2 células, né? Ele vai, então, diminuindo esse fuso, afastando, dividindo a quantidade de cromossomos para lados opostos, tá? Então, ele participa nesse processo de divisão celular, justamente nesse momento difuso, tá? Na hora de fazer, então, a separação dos cromossomos, ele tá ali participando da divisão celular. Então, essa é a principal função do centríolo. O centríolo também, formado por túbulos, participa tanto da função, né, de originar cílios e flagelos e também da divisão celular, criando hastes, né, os fusos no momento de separação dos cromossomos. A próxima organela que nós vamos ver é a mitocôndria. Mitocôndria e os plastos, né? Cloroplastos, que são 2 organelas, assim, as mais temidas por todos devido ao seu processo metabólico, né? Que é a respiração celular e a fotossíntese, que tem todo um processo bem detalhado. Mas, se a gente entender direitinho, não é esse bicho de 7 cabeças como dizem, não. Mas vamos olhar para a mitocôndria. Primeiro, a mitocôndria ela é uma organela cuja sua origem tem hipótese endossimbiótica, ou seja, acredita-se que a organela é a associação de uma bactéria, né, de um ser procarionte, que foi englobado por um ser eucarionte. E aí as evidências referentes a essa hipótese endossimbiótica, ela está relacionada à dupla membrana que essa organela tem. Ela é uma organela membranosa, só que ela tem 2 membranas, né? E também ao DNA circular, que está presente nela, ou seja, o DNA de bactérias é igual ao DNA da bactéria. E aí isso dá uma evidência, a hipótese endossimbiótica, né, que explica aí a origem das mitocôndrias. Porque as mitocôndrias, elas são organelas diferentes das outras, justamente porque
Porque elas possuem seu próprio DNA, como eu já falei, né? E possuem ribossomos. Ribossomos responsáveis por produzir proteínas. Já falei de ribossomos para vocês. Sendo que as proteínas que são produzidas pelo ribossomo das mitocôndrias, né, são utilizadas por ela, mas a maioria das proteínas que ela utiliza são as proteínas oriundas do citoplasma. Ou seja, o seu ribossomo, na realidade, ele não produz todas as proteínas que ela precisa. Ela acaba utilizando as proteínas presentes no meio. Lembram que o retículo endoplasmático rugoso, como eu falei para vocês, ele é cheio de ribossomos, então ele também é responsável por produzir proteínas, né? Como ali eu tenho uma concentração maior de proteínas, as proteínas presentes que são formadas, né? Presentes não, desculpa, aquelas que são formadas ali no retículo endoplasmático rugoso, elas acabam sendo proteínas para serem exportadas, serem utilizadas fora da célula. E as proteínas que são produzidas para os ribossomos que estão livres no citoplasma e pelos polissomos, são utilizadas, são aquelas proteínas que ficam na célula, né? E as mitocôndrias, elas utilizam justamente essas proteínas oriundas desses ribossomos livres, né? Aqueles que não estão associados ao retículo endoplasmático rugoso, tá ok? Então, vamos lá. Vamos olhar aí para a mitocôndria. Eu cismei com bactéria, né? Essa parte verde aí, externa, né? É a membrana externa, que está sendo representada aqui para vocês. Na parte interior, eu vou ter já de laranjazinho, né? Eu tenho a membrana interna, onde a membrana interna ela vai sofrer umas ondulações, né? Que a gente chama de invaginação. E na pontinha de cada ondulação, eu tenho a crista mitocondrial, tá? Que vai guardar ali enzimas respiratórias, que mais tarde vocês vão ver, importantíssimo processo de respiração celular, tá? Então, tem a crista mitocondrial, né, que são as ondulações. Na parte de dentro, aqui representada em azul, tem a matriz mitocondrial, que também vai ter etapas da respiração celular acontecendo ali, a gente vai ver direitinho, né? Onde nessa matriz mitocondrial, que é como se fosse o citoplasma, né, da mitocôndria. É o citoplasma da mitocôndria. Essa matriz, ela vai ter mergulhada nela o DNA das mitocôndrias, ou seja, as mitocôndrias, elas se replicam, né? Elas se replicam dentro da célula. Elas têm esse poder, devido ao DNA presente ali. E ribossomos, como eu já havia falado para vocês, que vai produzir proteínas que vão ser utilizadas pela própria mitocôndria, tá? Mas que a grande maioria vem de fora. E o espaço entre a membrana interna e a membrana externa a gente chama de espaço intermembranoso, ok? Então, essa é a estrutura, essas são as partes de uma mitocôndria. Como eu já falei para vocês, a função dela é a respiração celular, né? A respiração celular ela é um processo metabólico em que a célula vai produzir energia, né? Em forma de ATP, que nós vamos ver todas essas etapas. A característica principal da mitocôndria é a sua capacidade de se autoduplicar devido à presença do DNA, né? E de ribossomos que estão presentes ali na matriz, né? Mitocondrial. As mitocôndrias, por produzirem energia, elas vão estar presentes em células que necessitam de muita energia, como, por exemplo, nos músculos, né? A célula muscular, ela precisa de muita energia, então ela vai ter bastante mitocôndria. E nós vamos falar sobre isso também, sobre as mitocôndrias na musculatura, quando a gente estiver falando do processo de respiração celular, tá? No esqueleto, né, que também promove o movimento, no corpúsculo basal, por exemplo, de espermatozoide, que é como se fosse o pescoço do espermatozoide, né? O espermatozoide, ele tem o seu flagelo, né? Ele tem a cabeça, tem o corpo e tem o flagelo, né? Então, a cabeça e o flagelo, né? Então, nessa parte intermediária entre a cabeça e o flagelo, existe ali uma associação grande de mitocôndrias, tem muitas mitocôndrias ali, que essas mitocôndrias, elas estão ali presentes justamente para gerar energia para o movimento do flagelo, para que o espermatozoide ele possa, então, se movimentar, tá? Então, mitocôndria produz energia,
tá? Então, ela vai utilizar a glicose, né, que é a matéria orgânica que é utilizada pelas bactérias, vai quebrar essa glicose. Na realidade, esse é o processo de respiração celular. Vai quebrar essa glicose, e aí temos várias etapas, e como produto, né, vamos ter então produção de energia em forma de ATP, oxigênio, tá bom? Como um dos produtos, né, desse processo de respiração celular. Mas isso a gente vai ver melhor, tá? O cloroplasto, na verdade, são plastos, né? Os plastos, eles podem ser dos tipos cromoplastos e leucoplastos, tá? Os cromoplastos, eles são aqueles que vão, cromo já diz, né, cor, que vão acumular substâncias, né, que vão dar pigmento. São enzimas que vão dar pigmentos. Então, eles têm essa função de acumular essas enzimas. Então, eu tenho lá os eritroplastos, que vai dar a pigmentação vermelha, né, que acumula substâncias que têm a pigmentação vermelha, xantoplastos amarelo, feoplastos marrom e os famosos cloroplastos, que têm a pigmentação verde, tá? E que os cloroplastos é que vão ser responsáveis pelo processo de fotossíntese presente nos vegetais, tá? E os leucoplastos, o que são leucoplastos? São plastos que vão ser responsáveis por armazenar substâncias. Os amiloplastos, eles vão armazenar amido. Lembra que eu já falei para vocês quando a gente estava falando de carboidratos, né? Que o amido, ele é uma reserva energética dos vegetais. Então, é o amiloplasto que vai reservar esse amido. Tem os oleoplastos, que vão reservar os óleos vegetais de sementes. E os proteoplastos também, tá? A origem dos cloroplastos também tem, dos plastos, né? Também tem essa origem endossimbiótica, como a bactéria, né? A bactéria não, a mitocôndria, eu cismei com bactéria. E a função é o processo metabólico de fotossíntese. Então, vamos olhar aqui as estruturas, né, do cloroplasto. Aí agora a gente está falando de um tipo de plasto, que é um tipo de plasto do tipo cromoplasto, né, que armazena, né, pigmentação verde, que são os cloroplastos, mas são os mais importantes devido a esse processo metabólico importantíssimo, que é a fotossíntese, tá? Então, vamos lá. Eu tenho as membranas, ele também tem uma dupla membrana, membrana externa, membrana interna. Tem ali dentro dele, né, o estroma, que é como se fosse o citoplasma. No estroma, eu vou ter estruturas chamadas de tilacoides, tá? E aí, são nos tilacoides que eu vou encontrar a substância que vai ser responsável, né, pela fotossíntese, que é a clorofila, né? Que é justamente a substância de pigmentação verde que dá essa cor, né, verde aos vegetais e tudo mais. Os tilacoides, né, são pilhas como se fossem moedas, né? E cada pilha é chamada de grana, tá? E aí nós vamos ver melhor a função, quais são as etapas, aonde acontece cada etapa da fotossíntese, a fase clara, a fase escura. Tudo isso a gente vai ver, a gente vai voltar a ver mitocôndria e cloroplasto com mais detalhe, assim, de uma forma mais detalhada. O que vocês precisam neste momento é entender que são organelas. No caso dos plastos, né, dos cloroplastos, eles estão presentes somente em células vegetais, né? As mitocôndrias não, elas estão presentes tanto em vegetais quanto em animais, até porque as plantas, né, os vegetais, eles também respiram, também fazem respiração celular, então eles também têm mitocôndria. Então, o importante agora é vocês reconhecerem a estrutura de cada organela dessa e suas principais funções. No caso da mitocôndria, respiração celular, e dos cloroplastos, o processo de fotossíntese. Então, galera, nós vamos começar então na próxima aula com o metabolismo celular, que aí nós vamos entender melhor o que significa um ATP, quais são as fases tanto da fotossíntese quanto da respiração celular, né? É uma matéria que as pessoas, né, que os alunos costumam achar um pouco mais complexas, mas
entendendo legal, não fica esse bicho de 7 cabeças como eu falei para vocês, é só não deixar dúvida aí. Terminei aqui então a parte de organela, e aí no nosso próximo encontro eu quero que vocês tirem as dúvidas sobre essa aula para a gente dar continuidade então com o metabolismo celular, tá ok? Fiquem com Deus e estudem.